Conceda a palavra a João Vicente Goulart, filho do presidente João Goulart. Quero, nesse momento de profunda emoção, transmitir a vocês, representantes do povo brasileiro, nossos agradecimentos, em nome de minha família e do Instituto Presidente João Goulart, a esta justa homenagem do Congresso Nacional, legítimos representantes da nação e das aspirações de nosso povo, a devolução simbólica do mandato de presidente da República ao meu pai, João Goulart, injustamente cassado no golpe civil-militar de abril de 1964. Agradeço também à presidente Dilma Rousseff, ao seu governo e ao seu staff, por esse momento histórico que o Brasil vive na recuperação e na restauração da memória nacional, e faço menção principalmente à instalação da Comissão da Verdade, à Secretaria de Direitos Humanos da nossa ministra Maria do Rosário, que tem nos acompanhado nesse difícil momento da exumação dos restos mortais do presidente João Goulart, o quanto é importante uma nação reencontrar-se com a sua história. Quase 50 anos depois da fatídica madrugada do 2 de abril, onde esse Congresso, por 2 vezes presidido por Jango e de forma ilegal, em sessão que envergonhou o Legislativo da Nação e que declarava vaga a presidência da República, com o seu chefe da nação dentro do território nacional, legalizando deste modo aquele golpe dado não contra Jango, mas sim um golpe dado contra as reformas de base que o presidente João Goulart pretendia e tinha enviado ao Congresso Nacional na sua mensagem de 1964. Estas reformas que, sem dúvida, desenvolveriam o país em benefício das camadas menos favorecidas, em benefício de um desenvolvimento econômico mais justo, mais soberano e mais brasileiro. Esta sessão, hoje, presidente Renan, está nos demonstrando que a verdadeira história se escreve não somente pelo tempo de vida de um homem, mas pelo tempo de Deus e do exercício e da tenacidade da verdade. Agradecemos os senhores senadores Randolfo Rodrigues e senador Pedro Simon a iniciativa inicial que nos levou à anulação desta sessão de 2 de abril de 64 e que repara hoje a injustiça praticada contra a cassação de Jango, mas também repara a triste mancha e o equívoco praticado pelo parlamento brasileiro ao legalizar a ditadura e concordar implicitamente com a ruptura institucional da pátria e a instalação do estado de exceção. Senhora presidente, senhores senadores e senhores deputados, repito, aquele golpe não foi praticado contra Jango e sim contra as suas propostas de reformas de base, que dariam sustentação e desenvolvimento aos mais marginalizados de nossa sociedade que estavam longe das riquezas nacionais, trazendo um equilíbrio de oportunidade aos menos favorecidos e rompendo, de certa forma, o apartheid socioeconômico estabelecido na sociedade brasileira entre aqueles que muito tinham e aqueles que pouco tinham acesso à economia nacional. Aqueles que não tinham o acesso aos privilégios bancários, tributários e judiciais que a nação, naquele momento, outorgava às elites. Há 50 anos, precisávamos reformar o Estado brasileiro para avançar no desenvolvimento do país. Ainda hoje, esta reforma do Estado brasileiro é necessária para que continuemos avançando. Ainda hoje necessitamos de uma reforma agrária solidária, que abrigue também a agricultura familiar nos mesmos moldes que a agricultura da monocultura e dos commodities tem os privilégios aqui no nosso sistema creditício e no desenvolvimento da agricultura brasileira. Ainda hoje necessitamos de uma reforma tributária profunda, mais justa e também mais solidária, aonde se tribute também o patrimônio e não somente a carga tributária em cima dos assalariados brasileiros.
Ainda hoje necessitamos de uma educação de base, de tempo integral para as nossas crianças, e a destinação, como o Jango destinou na época 12% do orçamento da nação para a educação de base, para que possamos avançar e acompanhar o desenvolvimento tecnológico de nosso país. Ainda hoje precisamos de uma reforma política profunda para fazer de nossos parlamentares representantes dignos e admirados daquela população que vota e espera do seu voto a dignidade do exercício parlamentar. Necessitamos, presidente Dilma, quem sabe, daquele plebiscito para discutir profundamente esta reforma política e eleitoral que a nação precisa. Ainda hoje, senhores parlamentares, senhores senadores, senhores deputados, ainda hoje é necessário avançar. Ainda hoje precisamos fazer a reforma do Estado brasileiro do sonho dos brasileiros, a reforma da justiça social, a reforma do fim dos privilégios, sejam eles econômicos, jurídicos ou políticos, privilégios que já saturam por completo a paciência da sociedade brasileira. Ainda hoje se faz necessário lembrar aqueles que, para que aqui estejamos democraticamente, tombaram no difícil caminho da restauração democrática. É necessário que o equilíbrio e a vontade de avançar sempre com dignidade e concórdia, harmonia, e que estejamos sempre a memória dos respeitos aos caídos nesse caminho. A história de Jango hoje se coloca acima dos partidos políticos e torna com este ato do Congresso brasileiro parte da nação brasileira. Olhamos hoje a sua figura e as suas propostas como um prisma entre as lutas sociais do passado e o futuro da nação brasileira. Sem ódios nem ressentimentos, devemos olhar a luz que emerge desse prisma e caminhar com propostas ao futuro do Brasil. Jango hoje parte como homem, fica o Jango das reformas de base, fica o Brasil unido na concórdia e na reflexão da história. Obrigado, senhora presidente, obrigado, senhores deputados, senhores senadores. Mais uma vez repito com as palavras que me despedi pela segunda vez em São Borja de meu pai. Jango, a democracia venceu.